Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14. Eu quero ler os versículos 39 e 40. Quem encontrou, diga amém. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com decência e ordem. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em línguas, porém que tudo seja realizado com ordem e decência. Nós vamos orar, e eu gostaria que você deixasse aí esse texto aberto. Eu vou ler depois o capítulo 14 todo, amém? Então deixa o seu texto aberto aí no capítulo 14 de 1 aos Coríntios. Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, e o desejo do nosso coração aqui neste lugar é que o Senhor possa falar conosco por intermédio dela. A Tua Palavra que é viva, que é eficaz, que é como uma espada de dois gumes, que é a única coisa mencionada na criação que é capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito. Nada mais tem esse poder, só a Tua Palavra nos encontra de maneira tão profunda a esse ponto. E a minha oração é para que esta palavra alcance o nosso coração como uma semente que cai em boa terra, e o Teu nome seja santificado através da Tua palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Não sei se eu deveria fazer, mas vou justificar o tema da mensagem aqui nessa noite. Geralmente, alguns anos atrás, a igreja tinha liberdade de ter de forma mais frequente, os irmãos da igreja em cultos de estudo bíblico, que no passado nós chamávamos de culto de doutrina, ou como bom batistas que somos, culto de estudo bíblico, e geralmente esses cultos eram bem frequentados, Os irmãos, eu digo pelos que eu conheço, assembleanos aqui da cidade há mais tempo, devem se lembrar, o Marcos já comentou isso comigo várias vezes, que na maioria das vezes na Assembleia de Deus o culto mais cheio era o culto de doutrina, E hoje nós não temos mais essa prática. Nós, por causa do ativismo que nós aderimos a ele ao longo aí dos nossos dias, eu vou falar uma frase bem feia e errada, acaba sobrando só o domingo, E aí a gente acaba dando para Deus apenas o domingo à noite, porque muitas vezes trabalhamos de horário, estudamos ou estamos cansados e não conseguimos estar na igreja mais no meio de semana, e aí esses cultos acabaram se tornando aí cultos de baixa frequência, junto com a oração, o culto de doutrina, de estudo bíblico, também perdeu aí a presença dos irmãos. Isso faz com que, de vez em quando, eu até diria que deveria ser de vez em sempre, isso faz com que nós devamos trazer aos irmãos, no culto de domingo à noite, muitas vezes algum estudo bíblico mesmo, algum ensinamento. Senão a gente sempre vai tendo, não que as mensagens de domingo são rasas, mas a gente sempre vai tendo assim algumas explanações, e algumas dúvidas doutrinárias vão permanecendo na nossa caminhada e no nosso coração. E essas dúvidas doutrinárias muitas vezes não são respondidas, não são resolvidas, e nós caminhamos na fé, muitas vezes sem entender algumas coisas, como que elas acontecem, de que forma que elas acontecem, por que que elas acontecem. Então isso se faz necessário, em alguns domingos, a gente poder trazer essa orientação também no domingo à noite. E o tema que nós vamos falar aqui nessa noite é um tema bíblico, como qualquer outro tema bíblico, amém? Não se assuste quando um pastor, por exemplo, pregar sobre dízimo num culto de domingo à noite,
ou pregar sobre salvação num culto de domingo à noite, que seria uma mensagem mais coerente até, ou pregar sobre Espírito Santo, ou pregar sobre dons espirituais no culto de domingo à noite, entendendo que esses assuntos são assuntos apenas para meio de semana, visto que você não vem no meio de semana, né? Então, todo assunto bíblico, ele é um assunto para ser explanado em qualquer culto, é a palavra de Deus que vai ser lida, e a minha ideia aqui nessa noite é trazer esclarecimento de uma matéria que eu considero fundamental dentro da nossa caminhada. O que eu vou dizer aqui não é para honra própria, os irmãos que me conhecem sabem que eu não faço uso disso, o que eu vou fazer aqui é a fim testemunhal mesmo, amém? Eu sou formado em bacharel em teologia de forma presencial, amém? Eu não fiz cursinho por online, eu não fiz cursinho de internet, eu não fiz cursinho modular, eu enfrentei uma faculdade presencial de teologia em Belo Horizonte, de segunda a sexta, de 15 para 7 às 11h15 da noite. Eu morava numa favela, no Alto Veracruz, para quem conhece aí Belo Horizonte, lá no Alto Veracruz mesmo, na divisa com Taquaril, e chegava em casa toda noite, né, morrendo de medo. E no bairro que eu morava era mais ou menos assim, matava um todo dia e deixava um encomendado para matar no amanhã. Era desse nível. Não foi uma ou duas vezes que eu cheguei em casa com gangues trocando tiro na porta da minha casa. Deus ainda me deu uma bênção muito grande, que o ônibus parava assim, a porta do ônibus parava de frente para o portão de onde eu morava. Então tinha vezes que eu descia, já com a chave na mão, assim, o cara abria a porta, eu já descia, abria o portão e pulava para dentro, né? Não foi uma ou duas vezes que eu cheguei em casa e tive que fingir não estar vendo o homicídio na esquina. Não foi uma vez que isso aconteceu, foram várias vezes que isso aconteceu, né? Então, assim, eu digo isso por testemunho, não por vaidade. Eu digo isso porque hoje nós, às vezes, encontramos muitas pessoas falando sobre determinados assuntos, e essas pessoas não têm base bíblica de conhecimento, não que eu considere que eu tenha, muito pelo contrário, como Paulo também me considero o inferior, mas, porém, também não entendo que muitas pessoas, às vezes, são capazes de chegar a conclusões de determinados assuntos apenas com cortes de internet. Porque hoje nós temos muitas pessoas acreditando em doutrinas por corte de internet, sem ter feito um estudo ou uma leitura aprofundada de determinado assunto. Por exemplo, eu tenho dificuldade em conversar, em debater arminianismo e calvinismo com algumas pessoas, pelo fato delas não terem lido o material, a doutrina. Não que eu vou ter que esperar você ler para discutir isso com você, não é isso. Mas o que a maioria das pessoas tem de informação sobre calvinismo e arminianismo são cortes de internet, cortes de 1 minuto, informação de 30 segundos que alguém tentou passar, e a pessoa fica se defendendo atrás daquilo ali. Alguns meses atrás eu vi um ex-pastor dizendo assim, sobre calvinismo e arminianismo, eu fico com a Bíblia, meu negócio é a Bíblia, eu quero ficar com a Bíblia. É sinal também que ele não estudou, porque na teologia, tudo que você pensar teologicamente, algum pai no passado, algum pai protestante no passado pensou. Entende? Nenhum assunto vai surgir agora do nada. Tudo o que acontece dentro da teologia, embora ela é o universo infindável, você não finaliza a teologia, ela é a mãe de todas as ciências, né? A mãe do estudo é a teologia gera a filosofia, e a filosofia gera as demais ciências. Então tudo começou numa simples pergunta: Deus existe? Quem é Ele? Onde Ele está? E aí começa o estudo científico, a partir da teologia. Então a teologia ela tem um universo infindável, mas eu também não posso imaginar que o primeiro pensamento vai ser meu. Será que em 1500 anos será que em 500 anos de protestantismo, ninguém nunca havia pensado sobre arminianismo e calvinismo em ficar com a Bíblia, né?
Então, assim, é muito óbvio a gente, às vezes, tentar fazer uma conclusão pautada em cortes. Então, assim, muitos calvinistas, às vezes, muitos arminianos, às vezes, erram por nunca ter lido a obra de Calvino, por nunca ter lido as Institutas de Calvino, por nunca ter lido a biografia de Calvino, por nunca terem lido sobre a escola de Armínio, né? O Armínio não fundou uma ideologia, os alunos dele que fundaram. Então, muitos erram por não saber sobre a escola de Armínio, por não ter lido as Institutas de Calvino, por não saber o que é a tulipa, né? Então, aí a pessoa tem várias informações, mas nenhuma delas está coerente com aquilo que a doutrina ensina. Então, assim, nós não podemos formular doutrinas ou basear nossa fé em cima de cortes de internet, nós precisamos de algo mais profundo. Embora eu te desse informação teológica aí até agora, o foco da minha mensagem aqui nessa noite, embora ela vai ser de muita leitura bíblica, talvez a maior leitura que você fez durante a semana, nós vamos ler 40 versículos, né? E embora ela vai ser uma mensagem de muita leitura, a minha ideia aqui é gerar no nosso coração intimidade com Deus. Eu quero que enquanto eu estiver falando, você tenha em mente essa palavrinha, intimidade com Deus. Tudo o que eu quero, a conclusão que eu quero chegar aqui nessa noite é sobre intimidade com Deus. Amém? E entre esses assuntos que às vezes nós vamos nos defendendo deles aí, apenas com corte de internet ou sem saber de fato o que quer dizer, nós temos os assuntos aí relacionados aos dons espirituais. Hoje eu vou falar sobre um dom espiritual propriamente dito. Hoje eu quero falar sobre o dom de línguas. O tema da nossa mensagem aqui é doutrinas, e o nosso foco aqui é dom de línguas, e a nossa conclusão vai ser intimidade com Deus. Eu quero situar você dentro daquilo que está acontecendo. Nós vamos falar aqui sobre dom de línguas, então vamos lá. Quando nós falamos sobre dom do Espírito Santo, nós precisamos entender sobre alguns assuntos que se divergem do dom do Espírito Santo. Costumamos entrelaçar muito o dom do Espírito Santo com batismo no Espírito Santo. Nós estamos dentro de uma instituição batista nacional. A bandeira que você vai ver ser levantada aqui é a bandeira batista nacional, da renovação espiritual. Amém? O Batista Nacional, fundado em 1967, por consequência da pregação de uma mulher, Rosalie Apple, né? Acredita da seguinte maneira, que a primeira bênção que um ser humano pode receber é a bênção da sua salvação. Essa não é só a primeira bênção, como ela é a maior bênção que você pode receber enquanto ser humano. É a bênção de ser salvo, do plano perfeito, do projeto da graça que nós cantamos aqui, Jesus, que escreveu o seu nome no livro da vida, que fez a promessa de voltar para te buscar, que vai voltar, que vai te buscar, e que você vai passar a eternidade com Ele. Essa é a primeira, a maior, a grande bênção do cristianismo. Para um batista nacional existe uma segunda bênção. Qual que seria a segunda bênção? O batismo com o Espírito Santo, que na verdade é um revestimento de poder que o cristão recebe a fim de enfrentar as adversidades que ele vai ter pela frente e a fim de ser mais bem preparado para a realização da obra de Deus. Eu resumi para você o que é batismo no Espírito Santo. Amém? E lembrando que é batismo no e não com. Você mergulha no Espírito Santo. Você é submerso pelo Espírito Santo. A palavra batismo significa estar totalmente coberto. É as águas de Ezequiel que dão nos artelhos, nos joelhos, nos ombros, e depois você mergulha nela. É o que a Convenção Batista Nacional acredita ser o batismo com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é essencial para alguns fatores. Primeiro deles, para a salvação. Nós entendemos, apóstolo Paulo nos ensina, em diversos textos,
chamando o Espírito Santo de penhor, de garantia, de marca. Ou seja, não se assuste com o que eu vou te dizer, mas no céu só entra batizado no Espírito Santo. Porque quem é batizado no Espírito Santo tem o selo da promessa do apóstolo Paulo. Tem o penhor da garantia da entrada na eternidade. Tem a marca da promessa. Quando Jesus vier buscar, ele vem buscar os seus. E como que ele identifica os seus? São os marcados pelo Espírito Santo. São os que as lamparinas estão acesas. E não basta só ser batizado no Espírito Santo. O fogo tem que estar aceso no coração. Como bom batista, independente do nacional ou não, pode ser o brasileiro também, o independente, o de origem protestante. Como bom batista que somos, o batista acredita que uma pessoa jamais aceitaria a Cristo, jamais se convenceria do pecado, da justiça e do juízo, se antes ela não estiver sido tomada pelo Espírito Santo de Deus, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus convence você do pecado, da justiça, do juízo e coloca você aqui dentro. Se fosse pelas suas próprias forças, você não estaria aqui, você estaria numa festa, bebendo, prostituindo, fazendo coisa errada, satisfazendo a sua carne, mas o convencimento do Espírito Santo de Deus trouxe você para este lugar. E aí nós chamamos isso de batismo, ou batismo no Espírito Santo, né? Os nossos irmãos pentecostais, eles têm uma pequena divergência entre nós renovados. Qual que é a divergência? Os nossos irmãos pentecostais, e abre parênteses, não é uma crítica, e isso não vai atrapalhar ninguém relacionado ao céu, porque até o que eu falei até agora, todos nós acreditamos de igual modo, amém? Os nossos irmãos pentecostais, que é maioria esmagadora no Brasil, né? Se não fosse o movimento pentecostal, o Brasil não estava sendo alcançado para Cristo. Já dizem por aí que toda cidade no interior do país tem uma pracinha, uma sorveteria e uma igreja Assembleia de Deus, né? Então, graças aos nossos irmãos pentecostais, o Brasil foi praticamente todo alcançado. Os tradicionais não fizeram a obra de Deus com tanto afinco, com tanta dedicação, quanto os nossos irmãos pentecostais. E eles divergem de nós num pequeno fator. Toda igreja de origem protestante da Reforma, ela entende que batismo no Espírito Santo é uma coisa, dom do Espírito Santo é outra. Os nossos irmãos pentecostais entendem que todo batizado no Espírito Santo ora em línguas. Essa é a diferença. Se você entrar numa igreja pentecostal, seja ela qual for, embora eu citei aqui uma denominação, ele vai acreditar que todo cristão batizado no Espírito Santo ora em línguas. Não é do seu tempo, mas embora eu não seja tão velho assim, é do meu tempo, né? Talvez é do tempo de alguns irmãos aqui ainda. Quando alguém ia ter uma oportunidade numa igreja pentecostal, o pastor chamava ele no canto, falava com ele: e aí, você quer oportunidade? Quero. Você vai vir de terno? Vou vir de terno. Você foi batizado no Espírito Santo? Fui. Então, ora em língua aí, deixa eu ver. Aí o irmão orava em língua. Alguém já viveu essa experiência aí? Já ouviu falar? Aí o irmão orava em língua. Pô, eu vou te dar a oportunidade. Abre parêntese. Isso era feito com os nossos irmãos no passado, eu vou defendê-los aqui, com muito temor, tá? Com muito tremor. Eu ainda peguei uma época que quando o camarada falsificava a oração em línguas para ganhar oportunidade, eu já vi isso acontecer. Caía endemoniado, porque ele mentiu para o pastor que sabia orar em língua, ou que era batizado no Espírito Santo, e não era. Então, os nossos irmãos no passado, isso não é uma crítica, isso é a forma como a igreja trabalhava lá no passado. Hoje é diferente, né? Acredito que até entre os pentecostais isso já mudou bastante aí, né?
Mas até outrora no passado era assim, porque os nossos irmãos têm essa pequena divergência. Para o pentecostal, todo batizado no Espírito Santo ora em línguas. Para nós, batistas de origem reformada, todo batista renovado, para nós batistas, batismo no Espírito Santo é uma coisa, falar em línguas é um dom espiritual, é outra coisa. Agora, fundamento. Assim como para ser salvo tem que ter o Espírito Santo, para receber um dom espiritual também tem que ser batizado com o Espírito Santo. Isso é um fato. Eu tenho uma boa notícia para você que caminha com dúvidas aí há muito tempo. Pastor, eu sou batizado no Espírito Santo, mas não oro em língua. Será que eu sou batizado no Espírito Santo mesmo? É possível. Você pode ser batizado no Espírito Santo, naquele dia ter tido uma experiência com Deus linda, maravilhosa. Você pode ter chorado, você pode ter sorrido, você pode ter pulado. Não se escandalize comigo, você pode ter caído, você pode ter gritado, você pode ter cantado, você pode ter sentido só um arrepio, assim, algo maravilhoso. Você pode ter sentido um gozo, assim, muito bom, muito forte no seu coração. E naquele dia você foi batizado no Espírito Santo, mas você não recebeu ali um dom espiritual. Eu aprendi com o meu pastor Gilmar Rodrigues, quando me converti, que quando nós somos batizados no Espírito, vem uma marca. Em algumas vezes essa marca pode ser um dom de língua estranha. Eu conheci pessoas que oraram em línguas só no dia que foram batizados e depois nunca mais oraram em línguas, porque aquele foi o sinal de que naquele dia aquela pessoa foi visitada pelo Espírito Santo de Deus. Então você pode ter tido uma experiência naquele dia, e essa experiência não necessariamente tenha que ter sido a oração em línguas. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, sempre quando vou participar aí de exames teológicos, embora depois que eu comecei a trabalhar fora, isso aí ficou meio inviável. É a matéria que eu gosto, né? Sempre é dado a mim pneumatologia, e quando deixo eu escolher, eu escolho pneumatologia para falar justamente sobre essas questões. Digo a você o seguinte, que tenho um enorme prazer pelo assunto, deve ser a minha maior quantidade de livros na minha biblioteca, deve ser o assunto que eu mais li até hoje, o assunto que eu mais estudei, o assunto que eu mais gosto. As mensagens que você mais vai me ver pregar aqui estão relacionadas à presença de Deus e ao Espírito Santo de Deus. E quando nós falamos de dom de línguas, nós precisamos entender o seguinte: nós temos diversos dons, não só na igreja de Corinto, nós temos diversos dons em toda a manifestação do Espírito de Deus ao longo da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 12, nós temos uma lista de 9 dons, mas nós temos outras listas do próprio apóstolo Paulo. Nós temos outra lista em 2 Coríntios, temos uma lista em Romanos, temos uma lista em Efésios, todos relacionados a dons, a capacitações que o Espírito Santo dá à igreja. Essas capacitações dadas pelo Espírito Santo de Deus à igreja, ela é sempre pensando no próximo. Amém? Essa informação é importante para nós aqui hoje. Um dom espiritual é concedido a uma pessoa, um dom espiritual é concedido à igreja para o melhor funcionamento da obra, nunca para benefício próprio, no que diz respeito à vaidade, nunca para que alguém seja maior do que alguém, nunca para que alguém assuma uma posição de destaque relacionada a outra pessoa. Essa informação é importante, sabe por quê? O texto que nós vamos ler aqui, nós vamos ler um texto onde não há uma imposição de liderança alguma sobre o que fazer. As recomendações que o apóstolo Paulo deixa em 1 Coríntios 14, são recomendações que fluiriam naturalmente, que não precisaria de alguém te vigiando, que não precisaria de alguém te repreendendo. Nós vamos ler o capítulo 14, você vai perceber isso. Olha, tem um monte de gente orando em línguas, se controla aí, deixa o seu irmão orar primeiro. Tem ninguém orando? Não, continua.
Levantou intérprete, fala. Ninguém está interpretando, não, ora para você. Em momento algum, o apóstolo Paulo colocou vigias. Em momento algum, o apóstolo Paulo falou assim: o pastor da igreja de Corinto, quando alguém estiver orando em língua, fala para o irmão calar a boca. Em momento algum, o apóstolo Paulo colocou uma liderança imposta para que as pessoas fossem controladas. Isso era algo que deveria fluir naturalmente. Porque os dons do Espírito Santo, eles são dons para que haja uma edificação do outro. Irmãos, é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é a preocupação com o próximo. A partir do momento que nós não nos preocupamos com o próximo, nós estamos falhando com a essência do Evangelho. Amém? Isso para nós é difícil hoje, porque todos nós estamos preocupados com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias adversidades, com as nossas próprias questões. Pouquíssimas vezes nos preocupamos com a pessoa que está do nosso lado, ou com a igreja. O dom espiritual é uma capacitação que a igreja recebe para que a obra de Deus seja feita com maior eficácia. E nós estamos falando agora de uma igreja abençoada. Você já ouviu muitas críticas a respeito de Corinto. Corinto era uma igreja muito grande. E uma igreja muito grande é uma igreja com muitos problemas, né? A Rosinha esteve aí no Encontro dos Gideões, trouxe uma palavra para nós esse ano. Rosinha foi lá no pastor Juliano Fraga e falou: só fala para o seu pastor que o mel da igreja está chegando. A Rosinha chegou e falou: seu pastor, o mel da igreja está chegando. Aí uma outra irmã falou: seu pastor, junto com o mel vem as abelhas, então só cuidado. Cuidado que as abelhas vêm também, essas abelhas aí é perigosa, né? É brincadeira da irmã com um filho de verdade, né? Então aumenta-se os problemas. Na igreja de Corinto era assim, a igreja era grande e a igreja tinha problemas. Errado é o pregador que olha para a igreja de Corinto só para os problemas, e a igreja tinha muitos problemas, mas a igreja era muito grande, certo? Era uma igreja extremamente abençoada. Irmãos, o que eu vou falar para você aqui talvez seja vergonhoso para nós. Eu choro por uma manifestação do Espírito Santo no nosso meio. Eu oro para que Deus tenha misericórdia de nós e manifeste o Espírito Santo dele no nosso meio. Abre parênteses, não estou falando de loucuras, não estou falando de babaquices, de idiotices, estou falando de um verdadeiro avivamento no nosso meio. Eu creio nisso, eu oro para que isso aconteça. Eu digo vergonhoso porque a igreja de Corinto tinha manifestado nela os 9 dons espirituais. Paulo cita 9 porque eram os 9 que apareciam. O Espírito Santo tem muito mais de 9 dons, muito mais. Nessa igreja nós temos 9 manifestações do Espírito, e o apóstolo Paulo pontua as 9 manifestações do Espírito nessa igreja, e orienta como que deveria ser cada uma delas, dando significado aos 9 dons do Espírito Santo manifestos na igreja de Corinto. Os irmãos tinham problema com a ceia? Tinham. Tinham problemas no casamento? Tinham. Tinham problema com prostituição? Tinha. Tinha problema com lesbianismo dentro da igreja? Tinha. E Paulo resolveu todos eles. Tinha problema conjugal? Tinha. Tinha mulheres que davam problema? Tinha mulheres que davam problema. Mas era uma igreja que mergulhava nas manifestações do Espírito Santo de Deus. Quem dera eu estar na igreja de Corinto, bebendo da água do Espírito, como nenhuma outra igreja nas cartas de Paulo bebeu. Entre os dons mencionados à igreja de Corinto, nós temos aí os capítulos 12, 13 e 14, falando a respeito do assunto. São 3 capítulos, é a maior carga de texto sobre um único assunto, dentre as cartas do apóstolo Paulo. 3 capítulos dedicados a explicar sobre manifestação do Espírito. No capítulo 12 ele fala sobre os dons espirituais e explana, os nomes de cada um, falando como deveria acontecer. No capítulo 13 ele aponta o maior dos dons espirituais, o amor.
que entre todos os dons que o cristão deve ter, o maior deles é o amor. Nada adiantaria, línguas cessariam, ciência acabaria. Se não tiver amor, é como um símbolo que retine, como um sino sem som. Não adianta nada se nós tivermos todos os dons espirituais e não nos amarmos. No capítulo 14, ele vai trazer à luz 2 dons espirituais e vai explicar sobre esses 2 dons. Eu quero ler com você esse capítulo, versículo por versículo, e esse capítulo ele tem dois horizontes para nós olharmos para ele. Ele tem um horizonte individual e ele tem um horizonte coletivo. A maioria das pessoas que não acredita em dons do Espírito Santo, olham para esse texto apenas no horizonte coletivo, não olham no horizonte individual. Hoje eu quero achar com você, dentro desse texto, os horizontes individuais desses dons espirituais. O horizonte individual, não o horizonte coletivo. Eu poderia pegar nesse texto apenas os versículos que nos interessam, mas eu não achei justo. Ia ficar parecendo que eu te escondi algo, mas é muito simples. Basta com que nós venhamos separar aquilo que é para a igreja, pensando num todo, e aquilo que é para o indivíduo, pensando no indivíduo. E no final nós vamos falar aqui, no texto que nós abrimos essa mensagem, sobre o porquê que esse dom, olhando pelo ponto de vista individual, olhando pelo horizonte individual, é tão importante para nós e faz tanta falta. Eu não sei, nem quero que você saia daqui preocupado em orar em línguas, mas eu quero que você saia daqui preocupado em ter intimidade com Deus. Porque entre os 9 dons mencionados pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, um deles tem um objetivo específico: autoedificação. Um deles tem esse objetivo ímpar, sinal da presença de Deus. Uma das evidências do dom de línguas dentro da igreja, quando ele acontece por mover do Espírito Santo, é saber que Deus está na igreja. Quando você vê alguém orando em línguas, sabe qual que é o seu sentimento? Deus está aqui. O dom de línguas, ele pode se tornar uma profecia, quando há intérprete. Se você vai orar em línguas, aqui na frente, vai pegar o microfone para orar em línguas, vai falar mais alto para outras pessoas em línguas, haverá necessidade do intérprete. Mas enquanto esse dom estiver com você, e você não vir aqui à frente pegar o microfone para falar em línguas, ou você não falar mais alto para alguém escutar, esse dom é de extrema importância, porque significa que Deus está aí. Por isso que eu digo que esse dom para nós hoje ele é emergente. Como que nós precisamos saber que Deus está aqui? A manifestação de um dom espiritual é o sinal visível da presença de Deus no meio da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. No deserto, a presença de Deus era simbolizada pela coluna de fogo, pela nuvem em cima do tabernáculo, pela sarça que ardia e não se consumia no alto do monte, quando Moisés estava lá, com um brilho no rosto de Moisés. Nos dias atuais, no período da igreja, a presença de Deus é manifestada no meio da igreja através das manifestações dos dons espirituais. Isso é sério, irmãos. Nós temos irmãos tradicionais que caminham dentro de uma linha que se chama cessacionalismo. Cessacionalismo de cessar, de acreditar que os dons espirituais, não o batismo com o Espírito Santo, mas acreditam que os dons do Espírito Santo cessaram com a morte do último apóstolo, que é João. O cessacionalismo comete um erro, porque o cessacionalismo acredita que os dons espirituais era só para quem estava à frente, a liderança da igreja primitiva, da igreja no primeiro século. Só que isso aí é derrubado por terra,
Quando nós lemos 1 Coríntios 12, do versículo 1 até o versículo de número 11, aonde Paulo distribui todos os dons a todos da igreja de maneira geral. Quem não acredita em dom espiritual para os nossos dias é chamado de sensacionalista. E eu fico imaginando, porque nunca vivi um evangelho assim, como é servir a Deus sem ter no coração o fogo do Espírito? Como é caminhar na presença do Senhor sem ser cheio do Espírito Santo de alguma forma? Eu não sei, talvez você está um passo à frente de mim e sabe o que é servir a Deus sem sentir o calor do Espírito dentro do coração ou queimando no coração. Com todo respeito à sua pessoa, meu irmão, Deus me livre de servir a Ele com um evangelho frio, gelado. Deus me livre de estar na presença dEle apenas pelo intelecto, apenas pela consciência. Meu irmão, nós precisamos beber da água do Espírito Santo para estarmos preparados para as adversidades que enfrentaremos ao longo da nossa semana. Assim como os discípulos cheios do Espírito Santo precisavam ser cheios do Espírito Santo para enfrentar a cova de leões, perseguição romana, perseguição judaica, sincretismo religioso. Assim como os irmãos precisavam enfrentar prisões, cadeias, troncos e açoites, e isso só era possível porque estavam cheios do Espírito Santo, nós também precisamos. Eu respeito você que acredita diferente, eu aceito você que acredita de maneira diferente, mas saiba de uma coisa, eu vou orar para o Espírito Santo te encher, eu vou orar para Ele te visitar, porque cheio do Espírito Santo, essa caminhada vai ser melhor para você, você vai saber. Você vai entender, meu irmão, que quando nós conhecemos a Deus na experiência manifesta dos dons do Espírito Santo no meio da igreja, a nossa caminhada é mais eficaz, a nossa caminhada é mais firme, a nossa passada é mais constante, porque sabemos de um Deus que está visivelmente conosco nos dons do Espírito. E o que eu vou falar aqui poderia servir a qualquer dom espiritual, mas o exemplo nosso de 1 Coríntios 14 vai ser o dom de línguas. Segui o caminho do amor, exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom de profecia. Portanto, quem se expressa em uma língua estranha, não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém o compreende, pois em espírito fala em mistérios. A palavra grega para línguas estranhas, ela ultrapassa, nesse texto de 1 Coríntios 14, ela ultrapassa a questão de um idioma conhecido, certo? Vamos lá. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida dos discípulos, reunidos no cenáculo do templo, cada um dos 120 reunidos naquele lugar, começam a falar uma outra língua conhecida, um idioma. Estava em Jerusalém naquele dia pessoas de diversas nacionalidades. Os discípulos recebem do Espírito Santo o dom de falar em línguas daquelas nacionalidades que ali estavam reunidas em Jerusalém, em Atos 2. E quando os discípulos saíram para pregar, cada um daqueles ouviu falar na sua própria língua. Amém? O Espírito Santo pode fazer isso. Tem um camarada ali, alemão, ele vai morrer e tem salvação para ele, e Deus quer falar com ele, Deus vai te usar em alemão, e você vai falar em alemão para ele aceitar Jesus. Nem você vai entender, mas você vai falar. E você vai falar alemão e ele vai entender, vai aceitar Jesus, porque o Espírito Santo de fato faz isso. As línguas estranhas mencionadas em Atos dos Apóstolos 14, ela não apareceu em Atos 2, porque a língua de Atos 2 eram línguas conhecidas. A tradução para línguas estranhas de 1 Coríntios 14 é de literalmente línguas celestiais, que quem está falando não entende,
quem está ouvindo, se não tiver o intérprete, não entende, mas o que aquela pessoa está falando, ela está glorificando a Deus numa língua celestial. Isso se chama dom de línguas estranhas. Não sei se Deus vai te dar o dom de línguas em inglês, alemão, espanhol, mas o que Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios 14 é o que depois ficou conhecido como língua dos anjos, né? Não fala aos homens, mas a Deus. De fato ninguém compreende, pois é espírito e fala em mistérios. Pastor, se é um mistério, para que falar em língua estranha? Vamos pontuar o que já falamos até aqui? Evidência da presença de Deus. Fator importante: língua estranha não se aprende. Não se assuste comigo, de vez em quando eu assisto algumas coisas assim, doidas, né? Para a gente saber o que está acontecendo, né? Quando era vivo, eu gostava muito de ouvir mensagens do Jonas Abib, um padre, basicamente fundador da Renovação Carismática no Brasil, e é ele que implanta, né? Se eu não me engano, ele faleceu. E eu gostava muito de ouvir. Um dia, ouvindo Jonas Abib, no final da sua pregação, ele começou a falar para a pessoa: vamos lá, você vai ser batizado do Espírito Santo agora. Repita comigo assim: Siriai Lamai, Siriai Lamai. Aí o povo católico, Renovação Carismática, começou a repetir: Siriai Lamai, Siriai Lamai. Tá bom, aí, você foi batizado do Espírito Santo. E isso não é dom espiritual. Dom de línguas não se ensina. Pastor, me ensina a orar em língua. Eu quero orar em língua, é tão maravilhoso, não tem jeito. Eu posso mais ou menos te explicar como acontece. O Espírito Santo vai começar a te encher, e você vai começar a sentir algo tão maravilhoso dentro de você, que você vai tentar expressar isso de alguma forma, e vai sair um mistério que você não compreende. Quem ora em língua aí concorda comigo que é assim? Você não entende, o Espírito Santo vai te tomando, você vai expressar, a sua língua vai embolar, e vai fluir algo de dentro de você, que você vai saber que Deus está ali, que você está sendo usado pelo Senhor, e isso é o que nós chamamos de mistério. Pastor, mas é muito doido, a gente não entende o que está falando, mas a ideia não é entender a princípio. A ideia será entender no horizonte coletivo. No horizonte individual é saber que você está cheio do Espírito. Tem crente que vai chorar, tem crente que vai pular, tem crente que vai sorrir, tem crente que vai emitir sons e palavras. Paulo vai dizer aqui que ninguém compreende. E é sinal de que você está cheio da presença de Deus. Esse é o horizonte individual. Versículo 3: entretanto, quem profetiza, faz claramente para edificação, encorajamento e consolação de todas as pessoas. Horizonte coletivo. Por que o dom de profecia é maior do que o dom de línguas na comparação de apóstolo Paulo? Porque no dom de profecias, mais pessoas serão edificadas. Irmão, em nome de Jesus, não coloque o dom de línguas menor por causa disso no horizonte individual. Sabe por quê? No horizonte individual, você está sendo edificado pelo dom de línguas. No horizonte coletivo, a igreja é edificada pelo dom de profecia. Quem fala uma determinada língua, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza, profetiza a igreja. Versículo 4. Olha onde muitos pregadores erram. O pregador olha para o horizonte coletivo e esquece do horizonte individual. Eu vou perguntar para mim e para você: é importante que nós nos edifiquemos? Vou perguntar de novo. É importante que nós nos edifiquemos no Senhor? Sim.
É o que você veio fazer aqui. Você veio aqui buscar o Senhor. Você entrou por essa porta querendo uma palavra. Talvez na hora que eu comecei a pregar, você falou assim: pastor vai falar de doutrina, e eu precisando aqui sarar minha depressão. Essa palavra é para você. Você vai entender que a intimidade com Deus, que se você cuidar de você mesmo, se você se edificar em Cristo, a depressão vai embora. Eu acredito que crente pega depressão, mas acredito também que um crente cheio do Espírito Santo é curado da depressão. Eu acredito que o psicólogo, o terapeuta, o remédio controlado ajuda na sua depressão e até cura ela. Mas acredito também que quando nós somos cheios do Espírito Santo, esse Espírito Santo também cura a minha depressão. Eu não conheço um crente cheio do Espírito Santo depressivo. É depressivo o crente que não está cheio do Espírito Santo. Olha para a sua vida. Você está enfrentando uma depressão? Olha para você. E fala para mim, bate na minha cara se você não está vazio. A solução é ser cheio. É importante edificar a nós mesmos, irmãos. Nós viemos aqui buscando uma palavra, buscando renovo, buscando algo de Deus, querendo ser fortalecido. Você não deveria, mas você acha ruim quando você vai embora e a palavra não foi para você. É sinal que você queria algo. Nós queremos algo, e o dom de línguas, ele traz para nós esse algo. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, se você já recebeu o dom de língua estranha, você sabe que o dia que você vai fazer qualquer coisa para Deus, seja um culto, uma oração no seu quarto, uma oração dentro do banheiro, uma oração no monte, um jejum, se você orou em línguas, você entende que recebeu, se edificou, resolveu a questão. Deus está com você. Porque quem ora em línguas edifica a si mesmo, e quem profetiza, profetiza a igreja. Quem ora em línguas, horizonte individual. Quem profetiza, horizonte coletivo. Gostaria que todos vós falassem em língua. Horizonte individual. O texto não vai parar aqui. Só que geralmente nós olhamos para a segunda parte do texto e esquecemos a primeira. Isso para mim é uma obra do diabo. Quando um irmão tradicional pega o texto e olha só para a segunda parte, para mim é uma obra do diabo. Paulo está falando, gostaria que todos vós orassem em línguas, todavia muito mais que profetizasseis, pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser se as interprete, para que toda a comunidade receba a palavra edificada. Abre um parêntese, o profetizar aqui não é só o eis que te digo, não é só quando Deus abre a boca do profeta. Aliás, 80% das vezes que aparece profecia no Novo Testamento ou profetizar, é quem está falando em público, o pregador, o pastor, e não quem está dizendo eis que te digo nessa noite. Não estou eliminando o eis que te digo não, tem o dom de profecia mesmo. Mas aqui também está falando de quem prega. Você vai entender na fala de Paulo aqui para frente. O que adiantaria eu chegar aqui e falar para vocês aqui? Pode olhar no YouTube lá, o nosso tempo de mensagem gira em torno de 50 minutos a 1 hora. Falasse aqui com você 1 hora em língua estranha, e eu saísse daqui cheio, e você não entendeu nada. Então, como vai edificar mais pessoas? Quem profetiza de forma entendível, vai ser melhor para a igreja como um todo, para a igreja, para o próximo, olhando para o horizonte coletivo, do que aquele que ora em línguas. Mas Paulo disse, gostaria que todos vocês falassem línguas, e eu também. Portanto, irmãos, se eu for ter até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? É o que eu acabei de falar. Versículo 7. Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada, se os sons formados por essas não forem distintos? Paulo vai começar a falar que na adoração, no culto coletivo,
as coisas precisam ser compreensíveis. Sabe aquela ideia assim, eu fui no culto, o culto foi uma bênção, mas eu não entendi nada, está errado. Culto você vem para entender. Paulo vai dizer aqui que prefere um ensino do que ele orar em línguas para a igreja. Ele ora em línguas para ele mesmo, para edificar a si mesmo. Mas para a igreja seria melhor o ensino. Versículo 8. E mais, se as trombetas não emitirem um som claro e correto, quem se preparará para a batalha? Da mesma maneira, vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como compreenderá o que dizeis? Pois estareis como que jogando palavras ao vento. Realmente, há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não compreender o significado do que alguém está comunicando, serei estrangeiro para quem falar tal pessoa, estranha será para mim. Assim, igualmente vós, visto que estáis desejosos por exercer dons espirituais, procurai amadurecer naqueles que produzem edificação para todo o corpo de Cristo. Isso aqui para mim é um segredo de ser usado por Deus. Vou te dar uma chave para você ser usado pelo Senhor. Pense no próximo. Sabe por que muitas vezes Deus não nos dá os dons espiritual? Porque nós queremos glória para nós mesmos. Ó, Senhor, me dá o dom de cantar, que eu vou cantar lá em cima como ninguém. Serei o melhor cantor em cima daquele altar. Deixa eu pregar, Senhor, vou ensinar esse pastor como é que se prega. Ele vai ver. Me dá o dom de profecia, Senhor, eu vou me colocar em pé durante o culto e vou falar, eis que te digo, meu servo, e todos vão olhar para mim e falar assim, ó, profeta. Esse é o problema do dom espiritual. Ora a Deus pedindo o dom espiritual assim, Deus, me usa para falar para aquele irmão que está desanimado, frio. Me usa para curar aquele irmão que está enfermo. Me usa para dar o conselho certo para aquela pessoa que está passando problema, que precisa tomar a decisão. O dia que você parar de pensar em você mesmo e começar a pensar no reino, Deus vai te usar. O dia que você parar de querer milagres para você mesmo e querer milagres para promover o reino, Deus vai te usar para fazer milagres. O problema nosso é porque nós queremos só a nossa cura. Sabe por que Deus não te cura? Você quer ser curado e pronto, acabou. Qual cura realizada por Jesus não teve um fim para evangelismo e outras pessoas não se converteram, irmãos? Nenhuma. Todas as pessoas que foram curadas por Jesus impactaram outras pessoas. Para que você quer ser curado só para você mesmo? Vou te dar uma triste notícia, vai continuar doente. Você só vai ser curado se a sua cura converter outras pessoas. Então muda a sua oração. Senhor, cura o meu câncer para ser testemunho, para que outras pessoas possam ser curadas. Ele vai te curar. Agora, por causa da sua mesquinhez, ai, tadinho de mim. Nossa oração é muito hipócrita, irmãos. Oh, Senhor, estou sofrendo demais. Estou sofrendo tanto. Me ajuda, cura eu, para resolver o meu problema. E o resto da igreja que se lasque. E as pessoas que precisam se converter, não quero nem saber, o problema é só eu. Não vai te curar, meu irmão. Ele vai te curar se isso te servir para testemunho. Começa a falar que você vai sair gritando aos 4 cantos o que Deus fez na sua vida. Só você ver se Ele não vai te curar. Não vai te curar para a sua mesquinhez, mas para testemunho Ele vai te curar. Dom espiritual é a mesma coisa. Para te promover, Ele não vai te dar dom, não. Para você se achar especial, para você orar em língua estranha, para o irmão que está do seu lado pensar assim, ó, ah, Deus aqui na minha vida, ah, eu orando em língua estranha, ó. Não, vai te dar dom de língua desse jeito, não. 13, sendo assim, aquele que fala uma língua, ore para que possa interpretá-la corretamente. Horizonte coletivo. Não quer dizer que você não tem que orar em línguas, tá? Olha o texto que nós lemos para começar essa mensagem. Não proibais a ninguém de falar em outras línguas. 14.
Pois, se oro em uma língua, meu espírito também ora, mas o meu intelecto fica improdutivo. Diante disso, o que fazer então? Orarei com o espírito, mas ao mesmo tempo orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas igualmente também com a razão. De outra forma, se louvores a Deus apenas com teu espírito, como poderá alguém que está entre vós, os não instruídos, declarar o amém, a tua ação de graças, visto que não entende o que dizes? É possível que esteja dando graças, muito bem, que é o que eu disse, você está orando em língua, você está glorificando a Deus. Mas se o teu semelhante não está sendo edificado, dou graças a Deus por falar em línguas mais do que a todos vós. Eu queria muito que um sensacionalista lesse esse texto e me explicasse. Como que o sensacionalista manda a pessoa parar de orar em línguas? E Paulo fala assim, eu oro em línguas mais que vocês tudo. Irmãos, a igreja mergulhava na ação do Espírito Santo. O Paulo vira e fala assim, eu oro em língua mais que vocês. Irmãos, se o Paulo fosse um sensacionalista, ele falaria assim, não oro em língua não, é errado. Mas ele fala assim, eu oro em língua e oro mais do que vocês. 19. No entanto, na igreja, prefiro comunicar 5 palavras compreensíveis a fim de orientar aos meus semelhantes do que falar 10.000 palavras em línguas estranhas. Horizonte individual, vou orar em línguas para me edificar. Horizonte coletivo, eu prefiro falar palavras comunicáveis do que falar palavras que vocês não vão compreender. Irmãos, não sejais infantis quanto à vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como crianças, contudo adultos quanto ao entendimento, pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, todavia mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Desse modo as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Se, portanto, toda a igreja se reunir num lugar e todos falarem línguas, e estarem pessoas não instruídas ou descrentes, por acaso não dirão que esses estão loucos? Mas, se todos vós profetizarem, falarem palavras compreensíveis, e alguém incrédulo ou não instruído entrar, será por todos convertidos, de que é pecador, e por todos será julgado. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que, em realidade, Deus está entre vós. Ou seja, horizonte individual. Quando nós oramos em línguas, nós sabemos que Deus está aqui, eu estou sendo edificado. Horizonte coletivo. Não há intérprete, é melhor falar palavras que sejam compreensíveis para que hajam conversões. Talvez ninguém vai se converter com você falando em línguas, mas vai se converter com você falando sobre as verdades a respeito de Deus. Só que isso não quer dizer que você não possa orar em línguas. Portanto, qual a atitude correta então? Quando nos reunimos, cada um de vós, um salmo, uma mensagem, um ensino, uma revelação, uma palavra em determinada língua, outro tem interpretação dessa língua, tudo seja feito para a edificação da igreja. E significa que na igreja tem que ter de tudo. Se a gente chegar aqui na igreja e tiver só língua, está errado. Se a gente chegar na igreja e não tiver língua, está errado. Na igreja tem que ter tudo. Na igreja tem que ter salmo, tem que ter canção, tem que ter palavra, tem que ter língua, tem que ter tudo. Né? O que Paulo vai dizer para colocar é cada coisa no seu devido lugar. Se alguém fala em língua estranha, que fale somente para 2, quando muito para 3. Um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Quando, meu irmão? Quando nós estamos reunidos. A orientação aqui é para quando está enquanto igreja. Quando você está orando para você, quando você está em espírito, como nós lemos aqui, mesmo na igreja, ou na sua casa, ou mesmo na igreja, você está orando e sendo edificado, a língua é válida. Mas se for reunir enquanto igreja, aí vai vir a orientação. Se alguém falar em língua estranha, fale somente para 2, quando muito 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Contudo, se não houver intérprete, permaneça calado na igreja.
falando consigo mesmo e com Deus. Isso significa que, suponhamos, eu não vou cometer esse pecado contra o Espírito Santo, né? Eu estou aqui falando em línguas no microfone. Não levantou o intérprete, não? Mas eu não vou parar de falar em línguas. O calar aqui não é parar, é falar para você. Eu estou com o microfone, farei em línguas. Não levantou o intérprete? Eu vou falar só para mim. Essa é a orientação do apóstolo. Hora nenhuma o apóstolo extinguiu, apagou, tirou, eliminou de Corinto o dom de língua. Muito pelo contrário, ele vai falar: não proibais. Tratando-se de profecia, fala em 2 ou 3. Os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Isso aqui, eu precisava de mais uma mensagem para te explicar isso aqui. Você vai nessas igrejas ultrapentecostais, esse camarada vai lá e sussurra no seu ouvido. Existem coisas que me chamam a atenção. Os profetas de cabelinho com laquê, calça coladinha, Zezé de Camargo e Luciano, só sussurra nos ouvidos das irmãs. Nunca é do varão suado. É só nas irmãs bonitinhas. Eis que te digo, minha irmã. Camarada chupa até uma bala house, né? Eu tive uma situação com um tio meu que é verdade. Com meu tio não é história não, foi verdade. Meu tio era solteiro, bonitão, chefe estadual na Deus e Amor. A irmã veio para o lado dele, colocou a mão na cabeça dele e falou assim: ah, se tu me cantas. Aí diz ele que entrou na praia e falou: eu não te canto, eu não te canto, né? Diz que a irmã não era muito bonita, nada, eu não te canto. Ai, meu Deus, irmãos, cuidado. Camarada profetizou, olha o que Paulo está falando: julga, analisa a vida do profeta. O cara que está falando para você é de Deus mesmo. Analisa se vai cumprir, espera. Não dê a glória ao profeta antes de cumprir. Ai, aquele irmão revelou para mim, é um profeta. Julga. Paulo que está dizendo isso aos Coríntios, 2 ou 3, julguem com zelo tudo o que foi dito. No caso de ser concedida uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis produzir, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito do profeta está sujeito ao controle do próprio profeta. Ah, pastor, comecei a orar em línguas aqui alto, atrapalhei o senhor pregar, não vi o que estava acontecendo, então nós vamos ter que pôr a mão na sua cabeça e expulsar, porque possessão é demoníaca. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Você está orando em língua, tem intérprete? Não, meu amigo, ora só para você. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Versículo 33. Portanto, Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas, quando não lhes é permitido falar, mantendo-se em atitude de respeito, como também a lei ordena. Se desejarem saber mais do que alguns ensinam, questione os seus maridos em casa, porque para a mulher é vergonhoso conversar durante as reuniões da igreja. Nada contra as irmãs, né? Embora parece que Paulo tinha um pequeno problema com as irmãs. A questão aqui era cultural, né? Corinto estava tendo problema com a mulher que falava demais e atrapalhava o culto. Aí o Paulo fala, fala na sua casa. Não quer dizer que isso aí é para todas as irmãs, não. É só para as que atrapalham, né? Porventura, a palavra de Deus teve origem entre vós? Sois vós o único povo para quem a palavra foi entregue? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que o que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 38, no entanto, se alguém não reconhece essa verdade, deixe que tal pessoa siga na sua ignorância. Concluindo, caros irmãos, aperfeiçoai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em línguas. Porém,
que tudo seja realizado com ordem e decência. E aí, meu irmão, pastor, o que nós podemos tirar disso aqui? O quanto que a intimidade com Deus é importante durante um culto ao Senhor. Eu sei que a palavra aqui foi de instrução. Eu sei que a palavra aqui talvez era para um culto de terça-feira, de discipulado, estudo bíblico. Aliás, há 2 anos atrás nós estudamos na escola dominical 1 Coríntios 12 e 14, versículo por versículo. Eu fiquei nesse texto aqui quase 1 ano na escola bíblica dominical. Toda manhã a gente chegava aqui no domingo e lia a quantidade de versículos que dava para interpretar ou para comentar naquele dia. Talvez essa palavra deveria ser uma palavra de estudo bíblico, mas o que eu quero tirar dessa palavra para nós nesse culto de domingo à noite? Intimidade com Deus. Eu não sei se você vai orar em línguas, não sei se é um dom que você vai começar a buscar a partir de agora, mas uma coisa eu sei, irmãos, nós estamos precisando da presença de Deus sobre as nossas vidas nesses últimos dias. Há um avivamento que será derramado sobre a vida da igreja próxima à vinda de Jesus, e nós precisamos beber dessa água, e eu quero que você entenda que você tem que beber dessa água. Se coloque de pé para que nós possamos orar, e tudo o que eu espero de você aqui nessa noite, é que você saia daqui querendo se tornar mais íntimo de Deus. Eu fecho essa mensagem com o Salmo 25, 14, que diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, e Ele lhes fará saber qual é o seu conserto. A minha fala aqui sobre língua estranha, não é para criticar ninguém, é para nos dar uma palavra de orientação, mas sobretudo, para apontar para nós um caminho de intimidade. Deus quer estar perto de você, Deus quer estar perto de você, Deus quer te usar, Deus quer estar na sua vida, e você que ora em língua sabe que Ele está na sua vida, quando você está falando em outras línguas. Quando você está nesse mistério, você sabe que Deus está aqui, e Deus está aqui nessa noite, meu irmão. A presença dEle precisa ser manifesta no nosso meio. Enquanto nós cantamos ao Senhor, eu convido você a orar, a chamar por esse Deus, a pedir mais intimidade a esse Deus. E isso é algo que eu não posso fazer por você, isso é algo que você precisa começar a fazer primeiro sozinho. Dê o seu passo em direção à intimidade com Deus, mais do que intelectualidade, mais do que só compreender. Nós devemos também beber da água do Espírito, nós devemos também experimentar Deus, ter Deus no nosso meio. Quem dera ao Senhor nós alcancemos o equilíbrio de ter um culto que seja compreensível, de uma palavra que seja entendível, e tenhamos também o mover do Espírito Santo no nosso meio, a ação do Espírito Santo sendo derramada sobre nós, em nome de Jesus. Ore ao Senhor nesse momento, meu irmão. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Aleluia. Pai, eu amo tua presença. Glória a Deus. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Descanso. Confio em ti. Nós confiamos em ti, Senhor. Diga para Ele nessa noite. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz envolve meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder.
tua majestade é real, tua glória ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te Diga para Deus nessa noite que tudo que você quer é ver Ele, é estar na presença dEle. Vem Espírito Santo de Deus encher os nossos corações aqui neste lugar. Renova, Senhor, os dons que estão enterrados. Renova, Senhor, os dons que estão parados. Toca, Senhor, os corações que estão frios. Traz-nos, ó Pai, de volta à Tua presença. Fortalece-nos, ó Pai, renova-nos espiritualmente nessa noite. Nós queremos, ó Pai, sentir o derramado, Senhor, sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Em nome de Jesus.